Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar o capítulo 6, cujo título é Evitando Abusos e Falsas Práticas. Esse capítulo eu vou dividir ele em 3 vídeos. Vamos iniciar agora? Dinheiro é algo necessário para a civilização de hoje. Para a maioria das pessoas, os dizem que os membros da família trabalham juntos, construindo casas próprias, cultivando alimentos, providenciando água e combustível, confeccionando roupas, usando meios naturais de transporte, a fim de serem autossuficientes, são algo distante na memória. Hoje, todos os produtos e serviços necessários são comprados, mesmo para o padrão de vida mais simples. Ficar um dia sem gastar dinheiro em alguma coisa é difícil, se não for impossível. Assim como essa dependência do dinheiro afeta a maioria das pessoas em seu dia a dia, isso também tem um grande impacto na maneira como as igrejas e os ministérios conduzem o seu trabalho. Subtítulo: Encontrando dinheiro para o ministério. Levantar recursos tem se tornado um fato na vida, uma parte necessária para a sobrevivência de cada organização cristã. Gordon Lindsay foi um dos líderes de ministério do movimento pentecostal e do reavivamento da cura no século XX. Também foi o fundador da organização agora conhecida como Cristo para as Nações. Como um escritor e publicador muito produtivo, Lindsay frequentemente falava sobre os perigos e problemas que os ministros encontram em angariar fundos para o ministério. Alguns de seus comentários são encontrados em um capítulo de seu livro O Ministério Carismático. Dinheiro é um elemento importante na promoção do trabalho cristão. Sua disponibilidade até um ponto considerável governa o escopo das nossas atividades. É, portanto, natural que o ministro procure os meios pelos quais ele possa assegurar fundos para o trabalho que ele se sente chamado a fazer. Mas aqui existem muitas armadilhas que os desavisados podem cair. A linha entre o que é permitido e o que é questionável, às vezes, é muito tênue. Muitos homens levantam milhares de dólares para missões e seus trabalhos devem ser altamente considerados. Outros têm levantado montantes insignificantes e a maneira como conseguem tem trazido grande condenação. Se as pessoas são alertadas sobre como o dinheiro é usado e o mesmo é usado para outras coisas como promoção, então está sendo obtido por meio de falsos intentos. Esse é o ponto triste. Certamente existem custos ao levantar fundos para as missões. Qualquer um que diz outra coisa não está dizendo a verdade. Mas, se uma grande proporção dos recursos arrecadados é usado para outros fins, então algo está errado. A maneira de retirar ofertas em uma campanha é extremamente importante. Se todo trabalho ou um considerável número de trabalhos for ocupados excessivamente por apelos a grandes ofertas, o efeito sobre a comunidade será provavelmente desfavorável. Os ministérios envolvidos nesse tipo de atividade logo serão vistos como aqueles que têm como maior objetivo levantar dinheiro. Lindsay também comenta que o uso de materiais apelativos tem sido visto ao longo dos anos como um meio de vários grupos religiosos levantarem recursos. Ele demonstra a seguir: materiais apelativos que incluem relíquias, ossos, água benta, indulgência e etc., eram usados na igreja medieval. Esse recurso era amplamente empregado a fim de apelar para a ignorância e superstição das pessoas. Hoje, certos pregadores usam esses materiais na tentativa de persuadirem as pessoas a adquiri-los. O que estamos falando é que o uso desses objetos trazem supostamente algum poder misterioso, um tipo de charme ou fetiche, um uso que não tem base bíblica. O que são esses materiais apelativos? O número deles é aparentemente interminável e tem-se notícia deles frequente. A lista inclui objetos como os que se seguem:
uma bolsa abençoada que faz o dinheiro multiplicar-se sobrenaturalmente, o dom da prosperidade, pinturas mágicas nas quais a imagem reaparece depois de a pessoa fechar os olhos, um especial carpete de oração, óleo da unção ou água benta que supostamente carregam uma virtude especial, roupas que mudam de cor, figuras e alfinetes abençoados, terra abençoada, onde o anjo teria andado, um barril de água no qual os anjos vêm e agitam-na, garrafas de demônios, etc. Essa é uma parte de uma longa lista de artefatos que tem sido oferecido ao público. A reforma verdadeiramente começou quando Martinho Lutero tornou-se convicto de que todos esses objetos usados na igreja, relíquias, ossos de santos, farpas da verdadeira cruz, dentre outros, eram falsos e não possuíam virtude alguma. Talvez Deus ajude os ministros a enfrentarem as adversidades com a simplicidade e pureza do verdadeiro evangelho e não tentarem desviar as pessoas com tais atrativos. Lindsay também foi citado por um respeitado autor, David, em seu estudo do movimento pentecostal intitulado Todas as coisas são possíveis, notando a preocupação com a responsabilidade dos líderes de reavivamento da cura por meio da ênfase imprópria no dinheiro. David registra as advertências de Lindsay contra o espírito da cobiça. Mas esse reavivamento será muito prejudicado se houver uma busca excessiva de dinheiro nas campanhas. Existem pessoas com uma visão curta o suficiente para destruírem a sua utilidade no reino de Deus por meio de uma manipulação ofensiva das finanças. Arrel também mencionou Donald Guy, já citado anteriormente. Ele era um editor cristão britânico influente que veio a crer que o movimento da cura reunira fraudes e promovera exploração. Ele declarou: deve-se confessar que em alguns casos lamentáveis o dinheiro vitimou testemunhos. Em seu livro O Caminho para Escapar, Guy argumenta: boas e fiéis pregações do Evangelho pleno têm sido enfraquecidas por apelos ao dinheiro sem base bíblica, resultando no tropeço de muitos. Os avisos desse e de outros líderes cristãos precisam ser ouvidos, assim como levados em consideração por ministros honestos e pelas organizações cristãs de hoje. Infelizmente, os mesmos tipos de abusos e falhas envolvendo dinheiro são praticados e têm funcionado como uma praga na igreja desde os dias dos apóstolos. Ministro algum está imune à tentação em questões relativas a dinheiro. O diabo certamente virá quando houver a oportunidade de comprometer os padrões bíblicos e nossos princípios pessoais de integridade financeira. É fácil racionalizar e dar desculpas para buscar recursos de maneira imprópria quando estamos sob pressão financeira, ou uma multidão pode ser facilmente influenciada a dar uma substancial oferta de amor. Os perigos espirituais de dar dízimo nesse tipo de tentação são tremendos. A Bíblia dá um aviso veemente que pode ser aplicado em cada situação. Aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe que não caia. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12. Existem ensinamentos e práticas na igreja nos dias de hoje, particularmente nos grupos carismáticos, que podem levar a mal-entendidos e causar grandes mágoas. Muitas vezes, tais erros são consequências das atitudes de uma pessoa que lê um versículo ou parte dele fora do contexto, ou que traz uma interpretação que vá longe demais. Às vezes, é feito um grande esforço para se tentar aplicar o Novo Testamento, derivando de alguma frase ou afirmação do Antigo Testamento, o que, na verdade, não ocorre.
Levadas ao extremo, essas mensagens podem tornar-se abusos e práticas falsas. Vemos exemplos específicos de ensinamentos sendo transmitidos em todo o país, assim como em outras nações. Enquanto existir intento malicioso por parte daqueles que os promovem, creio que eles ainda terão potencial para prejudicar e vitimar pessoas inocentes. Subtítulo: A prosperidade financeira é um sinal de espiritualidade? Certo ensinamento supõe que a prosperidade financeira é um sinal verdadeiro de espiritualidade. Ele sugere que, em vários trechos da Bíblia, Deus tem recompensado a fé e a santidade com bênçãos materiais. A implicação é que, se a pessoa não experimenta uma vida financeira abundante, deve existir algum déficit espiritual na vida dela, provavelmente pelo fato de não ofertar o suficiente. Por exemplo, o pregador pode citar Mateus 6,33 e dizer: se você não está tendo todas essas coisas adicionadas à sua vida, você não está buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Isso é o mesmo tipo de abuso que dizer a uma pessoa que ela ainda não recebeu a cura para uma enfermidade porque não tem fé o suficiente. A verdade é que receber uma montanha de dinheiro não é absolutamente um indicador da bênção de Deus. Isso pode ser um indicador de que a pessoa roubou um banco ou teve boa sorte em algum cassino em Las Vegas. Se a riqueza por si mesma fosse um sinal de espiritualidade, então os traficantes e líderes do crime seriam gigantes espirituais. A Bíblia lembra que aqueles que acreditam que o ganho é santidade são homens corruptos de entendimento, cheios de disputas perversas e destituídos da verdade. Veja 1 Timóteo capítulo 6, verso 5. Enquanto algumas partes das Escrituras fazem ligação da prosperidade material com as bênçãos de Deus, numerosos versículos fazem uma aguda distinção entre a riqueza material e as bênçãos espirituais. Em Provérbios capítulo 10, verso 22, lê-se: a bênção do Senhor é que enriquece e ele não acrescenta dores. Mas o apóstolo Tiago escreveu: mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Tiago capítulo 1, verso 9 e 10, Tiago capítulo 2, verso 5. Paulo, em sua primeira carta a Timóteo, dá alguns conselhos. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com os que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. 1 Timóteo, capítulo 6, ao verso 9 e o verso 17. Vários versículos do livro de Provérbios indicam que existem alguns tipos de bênção que seriam mais benéficas e desejáveis do que os bens materiais, se em algum momento tal escolha fosse necessária. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Provérbios 15, verso 16. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. Provérbios 16, verso 8. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que de caminhos perversos, ainda que seja rico. Provérbios 28, verso 6. Em resumo, a riqueza material pode estar conectada às bênçãos de Deus
como também pode estar totalmente desvinculadas delas. Certamente, a prosperidade financeira não pode ser considerada uma maneira de medir a espiritualidade de alguém. Subtítulo: Dando para receber. Atualmente, um ensinamento popular diz que dar deve estar mecanicamente ligado a receber. Semeie um carro e ganhará um. Semeie um terno e ganhará um. Esse é um outro exemplo básico da verdade levada ao extremo. Assim como qualquer verdade bíblica, existe uma vala de erro em ambos os lados da estrada da verdade. Existem algumas pessoas que parecem não notar o que Deus quer delas. Não têm entendimento algum da aplicação prática da lei, da semeadura e da colheita. Como consequência para elas, dar é estritamente uma questão de dever. Elas podem até dar dízimo, mas não têm fé nem expectativa sobre receberem qualquer coisa de Deus. Isso não é correto, porque elas, sem dúvida, perdem alguma das bênçãos que o Senhor lhes tem reservado. Do outro lado da estrada estão as pessoas ambiciosas que dão dízimo como maneira de manipular o Senhor. Elas tentam fazer do cesto das ofertas uma máquina de vendas celestial na qual se deposita sua oferta e recebe-se a bênção em retorno. Esse é certamente o motivo errado. Algumas pessoas vão tão longe com esse tipo de pensamento que caem na tolice dando o seu carro na esperança de ganharem outro presumidamente melhor. Tais indivíduos normalmente permanecem a pé por um longo tempo. Estou quase convencido de que talvez haja uma ocasião em que Deus pedirá ao indivíduo que dê seu carro para alguém do ministério. Se ele desfizer do carro em obediência e amor ao Senhor, creio que Deus irá abençoá-lo, talvez com outro veículo, mas a direção pessoal e específica de Deus para ele não pode tornar-se um pilar na doutrina de toda a igreja. Não existe uma fórmula espiritual para semear um Ford e colher uma Mercedes. Muitos pregadores usam a história da viúva pobre de Sarepta como um exemplo de pessoa que dá aquilo que está destinado às suas necessidades para, em troca, prosperar, conforme 1 Reis, capítulo 1, verso 17. Havia fome na terra, e aquela viúva só contava com um punhado de farinha e algumas gotas de azeite. Ela estava pronta para preparar a última refeição para ela e seu filho, e então passar fome até a morte. Elias, o profeta, pediu que ela lhe preparasse um bolo e só então cozinhasse para ela e seu filho. Ele repetiu o que o Senhor disse: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. 1 Reis, capítulo 17, verso 14, na versão NVI. Ao obedecer, dando pão a Elias, seu suprimento foi miraculosamente multiplicado e ela recebeu pão. Jesus se referiu especificamente a esse evento no começo do seu ministério terreno. Ele disse: asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado. Somente Naamã, o sírio, está em Lucas capítulo 4, do verso 25 ao 27, na versão NVI. A Bíblia esclarece que Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10, 34. O seu amor e as suas bênçãos estão disponíveis a todos. Entretanto, não existe uma lei espiritual que diga que todo indivíduo vai experimentar o amor e as bênçãos de Deus exatamente da mesma maneira. Creio que a cura é para todos, mas Jesus declarou que nem todas as pessoas serão curadas da mesma maneira que Naamã, o leproso.
Creio que a prosperidade é para todos, mas Jesus disse que nem todos iam prosperar, como a viúva de Sarepta. Deus não disse a todo doente que mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão, nem ordenou que toda pessoa carente desse a sua última reserva para suprir a necessidade de Elias. Não existem regras fixas para a cura e a prosperidade. Se o Senhor falar a você de maneira clara e convincente que deu seu casaco para alguém, faça-o então, mas dê com amor e em obediência a Deus. Nesse caso, Ele irá compensá-lo e não o deixará tremendo com uma camisa só. No entanto, esteja certo sobre seu motivo de doar o casaco. Não o faça porque ouviu o testemunho de outra pessoa que deu seu casaco e foi abençoada com uma jaqueta de couro. Não diga, eu também quero uma jaqueta de couro, então vou doar meu casaco. Nossos motivos são crucialmente importantes. Precisamos estar desejosos de dar em obediência a Deus, até mesmo se não recebermos algo em troca. Devemos manter nosso coração protegido contra a cobiça. Ao mesmo tempo, devemos atentar para o fato de que Deus realmente deseja que esperemos que Ele supra as nossas necessidades. Subtítulo: Nomeando a sua semente. Alguns ministros dão uma grande ênfase em nomear a sua semente. Eles dizem às pessoas: quando você entregar a sua oferta, dê um nome a ela. Se um fazendeiro desejar colher milho, deve plantá-lo. Se desejar colher algodão, deve semeá-lo. Portanto, dê nome à sua semente para receber o que quer. Não creio que dar nome à semente seja necessariamente bíblico. Não encontro versículo algum que sustente tal prática. Talvez, para algumas pessoas, seja uma maneira de ser mais específico naquilo que desejam de Deus. É bom ser específico com a nossa fé, mas creio que é importante não tentar restringir os benefícios de uma oferta em particular para obter determinados resultados. Não estou afirmando que plantar uma semente é errado. Simplesmente refiro-me à prática de nomear sua semente. A Bíblia demonstra que Deus pretende que plantemos e colhamos, e para isso devemos plantar e colher em nossa área financeira. A Bíblia ensina que Deus abençoará seus filhos quando eles andarem de acordo com a sua palavra. Deuteronômio 28. Primeiro, creio que qualquer que seja o modo como Deus irá abençoá-lo, será por meio da lei da semeadura e colheita. Em outras palavras, quando você é fiel, simplesmente entregando o seu dízimo e ofertas, o Senhor é fiel também. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Malaquias capítulo 3, verso 10. Como já citei em um capítulo anterior, o dízimo corresponde a 10% do seu rendimento. Oferta é um montante que você tem no coração para doar ou o que o Espírito Santo o leva a dar sobre o dízimo acima deles. Dízimos e ofertas são primariamente o padrão de Deus de dar e receber o que Ele tem preparado para a prosperidade de seus filhos. Particularmente, não dou nome à semente, dizendo que minha oferta é para colher isso ou aquilo. Apenas creio que Deus suprirá as minhas necessidades. Acredito que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Portanto, eu dou porque amo a Deus. Pelo fato de nomear a semente não ser uma prática fundamentada na Bíblia, aconselho os pregadores a serem cuidadosos em não usar esse tipo de jogo para persuadir as pessoas. Um ministro amigo meu disse: estar concentrado no que desejamos receber em troca da nossa oferta corrompe completamente o nosso ato de dar.
Nosso foco não deve estar no que receberemos em troca. Mais do que isso, ele deve estar centrado em dar como expressão de amor ao nosso Senhor e Salvador e pelo fato de lhe agradar. Por muitos anos, tenho conduzido a Cruzada da Fé nas igrejas e nos auditórios por toda a nação americana. Costumo apresentar o trabalho do Centro de Treinamento Bíblico Rema durante a cruzada e usar os recursos ou as ofertas recolhidas para a escola. Tais recursos têm ajudado a manter abertas as portas da escola, sendo que a instituição recebe dos estudantes apenas 1/3 do custo real da operação. No entanto, levantar fundos para a Escola Bíblica Rema não é o meu único propósito ao conduzir as cruzadas, nem mesmo é a minha prioridade. Apesar de ser uma causa justa e merecedora de apoio, não invisto meu tempo e esforço apenas nisso. Tenho uma lista de propósitos ordenadas por prioridades. Primeiro, ganhar almas para Jesus. 2. Ajudar as pessoas a serem cheias do Espírito Santo. 3. Levar as pessoas à cura. 4. Ajudar a gerar fé no coração dos cristãos. 5. Apresentar o Centro Bíblico Rema para receber apoio financeiro. Acredito que cada cristão deve ter uma lista similar de prioridades em seu propósito de ofertar, que pode ser mais ou menos como esta. 1. Amar a Deus. 2. Querer obedecer a Deus. 3. Desejar dar suporte à grande comissão e à igreja. 4. Almejar ver as pessoas abençoadas. 5. Plantar uma semente para as minhas necessidades. Ficamos por aqui, pessoal. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.